Aqui. Bom dia, pessoal. Vamos lá então. O que a gente Vamos teve lá. aula passada mesmo? A aula passada foi a narrativa, order flow. Daí a gente teve o viés, Falou sobre o overlapping gap. overlapping gap, né? Eu acho que eu peguei o errado. Deixa eu voltar lá. Deve ser o outro. Daily bias. Aqui, ó. Era esse aqui. Aqui. Então a gente falou sobre order block. Falamos do order block? Que o order block tem que ter F de V? Falamos, né? Sim. Beleza, então é isso que a gente vai trabalhar. Order block, divergência, não gosto, nada a ver, pira, mas beleza, é isso, vamos lá. Cadê o gráfico? Tá, então, gente, ó, potencial entrada no ouro por causa da informação que vocês ganharam no domingo. Aqui a gente tem um grande FGV, ó, real esse FGV, porque temos esse candle forte, que é um candle de rompimento, que veio até aqui embaixo. O preço não testou ainda esse FGV. Testou agora, tentou subir, não conseguiu, jogaram para baixo de novo. E quando isso acontece, gente, potencial é ele querer vir testar o ponto mais importante, que seria esse overlapping gap. Por que que a gente tem esse overlapping gap? Porque a gente tem esse order block aqui, ó. Esse order block não pertence a esse tempo gráfico, ele pertence ao H1, eu acho. Vamos ver. Ó, overlapping gap, FGV. Aqui, ó. Esse gigante aqui, ó, é um order block, tá? Ele vendeu para pegar preços melhores, para convidar a galera dizendo que eu rompi falso, para estourar. Isso é order block. É, Então, o que que acontece? O preço tem esse order block e tem FVA, então, daqui para baixo, valor justo. E aí a gente criou o FGV no 15, é isso? É isso, é. Ó. FGV no 15, order block do H1, FVA, porque esse é topo que está rompido, e daqui para baixo o preço fornecido. Então, tem muita coisa nessa região aqui para a gente acreditar na continuidade do ouro. Como é que está o ouro no diário? Eu só estou operando ouro. O Smart Money no ouro, ele é filé mignon. Daí eu abandonei tudo que existe. Só estou no ouro. O ouro pega o meu pão de cada dia. Mas vamos lá, o diário tá assim, ó. O diário, gente, potencialzaço de fazer breakaway. Potencialzaço de fazer breakaway. Já rompeu? Claro, tem potencial de fazer FGV? Tem. Mas o que que é mais fácil para o preço depois desse candle grande aqui? Não é ir lá capturar essa liquidez? Né? Então, potencial breakaway. Se fechar por aqui, o próximo candle não vai conseguir mergulhar aqui embaixo e vai lá em cima capturar a máxima histórica, né? E tudo a ver com o que está acontecendo aí, tudo a ver com o que está acontecendo na rixa aí dos Estados Unidos com a China. Então, eu já faz um tempo que eu virei comprador pro ouro. Eu estava vendedor pro ouro. Por que que eu estava vendedor pro ouro? Porque a gente tinha esse H4 aqui, ó, que perdeu esse fundo e veio até aqui embaixo. Vocês lembram na aula que eu expliquei que daqui ele subiria até aqui para fornecer o preço para voltar a descer e perder fundo. Só que o que que aconteceu? Começou a rixa de taxação. Só que a China começou a apavorar. Se ela tivesse ficado quieta, a gente tinha potencial de descer. Assim como temos um grande risco aqui também. Porque se do nada a China disser, tá bom, Estados Unidos, vamos baixar.
a taxação, tá bom, desculpa aí. Vamos chegar num acordo, vamos negociar aí. Gente, esse ouro desaba. Desaba. Acabou. Correção total pro ouro. Por que ele está subindo? Por causa do conflito. Porque está tudo muito, né, obscuro. Inclusive, aquele vídeo que eu mandei lá para vocês, ele já tem uns 3 anos. E é agora que está pipocando. Aquele vídeo que eu mandei lá no Discord. Que seria o quê? Seria a mudança na ordem do planeta, né? Não é mais os Estados Unidos que é o chefão, é a China que tá crescendo. E a China vai dominar o mundo. Eu tenho um grande amigo meu que mora em Taiwan, ele está muito ligado em tudo que está acontecendo, e às vezes a gente conversa. E aí ele fala, a China é uma potência. A China é uma potência. Só você indo lá visitar, você fica assim, deslumbrado. Quando o americano vai visitar a China, fica deslumbrado. Porque é outro planeta. Uma forma completamente diferente de pensar não é a forma ocidental de pensar. A forma ocidental é a forma como pensa o europeu. E o europeu que foi lá e colonizou todo mundo. Então, essa ordem mundial que Estados Unidos é o chefe, ela já está em colapso, né? E segundo o Ray Dalio, a gente já começou a fazer um monte de besteira que cabe com tudo o que aconteceu no passado, quando uma potência começava a decair, a outra potência começava a nascer. E essa outra potência hoje está mostrando para o planeta que ela já está forte o suficiente para encarar os Estados Unidos de frente. E é aí que está o negócio, porque desse ponto que a gente está, agora é inevitável um conflito, porque as duas têm que se resolver. Quem é que vai ganhar esse conflito? Quem ganhar esse conflito vai permanecer. Se os Estados Unidos conseguir ganhar, ele vai adquirir muita riqueza de novo, vai respirar e vai crescer. Se a China ganhar esse conflito, os Estados Unidos enfraquecer ainda mais, ela ganha aí uma potência absurda, né? Então é isso que a gente está esperando. Esperando não, a gente não está esperando isso. Mas é como a gente tem que desenhar todo esse cenário e se preparar. O Ray Dalio falava justamente isso. Se prepare. E uma grande dica que ele deu há 3 anos atrás, e quem tivesse assistido aquele vídeo, fala, Samiro, eu estou comentando um negócio, Verdade. Samiro, eu estou comentando um negócio que você não está sabendo. Deixa eu mandar para você, peraí. Que é um vídeo que eu pedi pro pessoal assistir e você não viu. Depois você assista esse vídeo, que ele é muito, muito interessante. Ó, te mandei aí. Dá para colocar a legenda em português, tá? Obrigado. Então, é, e essa mudança de cenário, ela com certeza vai comprometer bastante o domínio do dólar. E aí a gente vai sofrer uma mudança muito grande. E nós, traders, precisamos nos preparar, né? Então, no colapso, é, se você estiver vivo ainda, né? Porque eu não sei, isso daí pode demorar 10, 15, 20 anos, mas se você estiver vivo ainda e operante, trabalhando no ouro, por exemplo, em algum momento o ouro vai ter uma queda de volatilidade, uma queda de volume muito grande, porque o dólar vai começar, não vai mais ser negociado, sabe? Então a gente vai ter que migrar. Vai ser ouro com alguma outra moeda, que é a moeda que vai assumir o papel. O yuan, hoje, eu acredito que ainda pode ser que mude isso, mas o yuan ele é travado. A gente não pode operar yuan. Ele é controlado pelo governo. É uma forma de política que a China usa em que ela deixa o câmbio do yuan fixo. A gente não pode trabalhar ele. Então é difícil da gente operar ouro e yuan, né? Mas eu digo assim, tem que estar preparado para que a gente possa ter esse dinamismo, ter essa resiliência e essa adaptabilidade, né, do que está acontecendo com o mundo. Precisamos do volume, né? Então, por exemplo, o euro vai continuar, com certeza. Se os Estados Unidos sentir, o euro é a segunda maior potência. A zona do euro, os países unidos do euro, é a segunda maior potência e depois vem a China. Então, individualmente, os países do euro não chegam nem aos pés da China, mas juntos, eles são a segunda maior potência. Então, eu acredito que o euro ainda vai continuar muito forte. Tá? Mas voltando aqui, então, a gente tem que pensar que se a China entrar em algum tipo de acordo, e que se prepare. Então está sempre muito arriscado trabalhar. Na verdade, não só com o ouro, mas com tudo, mas o ouro principalmente porque ele é extremamente alavancado, né?
Então, para o ouro, eu estava acreditando então na venda, né? E uma vez que ele fez ó, chegou no overlapping gap aqui de baixo, se o AG é overlapping gap, era a melhor compra que tinha para o ouro, a melhor compra. Chegou aqui, podia bater a mercado, assim como agora, se o ouro chegar aqui, é uma compra a mercado, é uma compra a mercado, tá? Assim como foi aqui embaixo. E repare, o que que a gente poderia fazer aqui embaixo? E eu comentei, né, no vídeo, que era uma compra aqui para chegar até a área de valor do 4 horas, a área de valor justa, que seria o FVA. Ó, compra aqui para levar o preço até o FVA. Daqui para cima era preço fornecido. Daqui, o preço poderia descer novamente, testar esse fundo, e se perdesse, a gente continuaria para inverter o overlapping gap do 4 horas. Então, o que que acontece? Ele, na verdade, veio, deixou um fundo mais alto, respeitou essa zona de liquidez e voltou a subir e formou agora esse nova estrutura, agora a estrutura compradora. A gente tinha um aqui, um overlapping gap aqui, era a minha compra de ontem, era a minha zona de compra de ontem. Ele não conseguiu, veio, durante Londres veio tentar e depois subiu. Aqui tem um outro conceito que eu vou mostrar para vocês, muito bacana, que é o conceito da zona de equilíbrio das sessões. São as visões que a gente pode ter com base no que está acontecendo é, de movimentação do preço e o viés que o Smart Money dá para a gente. Nesse viés, a gente tem que é uma questão de dependência que as sessões têm entre elas. Porque uma sessão que coloca dinheiro, os players que pertencem àquela sessão, que trabalham naquela sessão, que acrescentam dinheiro no mercado, eles não querem que aquela sessão resolva a grana para eles. Eles querem que a próxima sessão resolva a grana. Eles querem que entre mais liquidez na próxima sessão para que eles possam zerar as posições deles. Ou seja, a próxima sessão tem que continuar. E quando a próxima sessão continua, significa que, por exemplo, eu entrei num gráfico de 15 minutos e eu estou agora migrando para um gráfico de H1 tentando lucrar mais. E aí eu vou tentar me proteger durante essa movimentação. E quando a gente tenta se proteger, poxa, pensa comigo, eu consegui comprar aqui e o preço está aqui. Aonde é que eu quero me proteger o preço? Eu não consegui comprar lá embaixo. Aqui embaixo, digamos que eu até tinha vendido para eu colocar players para vender, para que as minhas ordens entrem, e aí eu suba, então meu preço médio está aqui, aí eu consegui zerar aqui as minhas posições e digamos que aqui ficou meu preço médio. O meu stop, gente, aqui vai estar aonde? Nas zonas de equilíbrio da movimentação que aconteceu dentro da sessão. Se o meu stop está na zona de equilíbrio, o preço, quando chega aqui e o meu stop está aqui, não é que o meu stop está aqui já, tá? É que daqui eu vou colocar o preço para tentar fazer ele subir de novo. Então, eu vou colocar mais dinheiro aqui e, portanto, a zona de equilíbrio da seção de Tóquio, a zona de equilíbrio da seção de Londres, a zona de equilíbrio da seção de Nova York são pontos que o player vai tentar utilizar para que ele continue na tendência e para que ele ganhe mais dinheiro. E aí a gente tem que, nós, players, não queremos que o preço mergulhe abaixo dos 50. Abaixo dos 50 temos o que a gente chama de deep discount. Então, abaixo de 50 é a região de preço médio, que se tudo der certo, o preço de fato volta a subir. E se tudo der errado, eu vou ter que estopar. E aí a gente vai ter volume entrando para queda. Muito bem. Pelo menos para capturar essa liquidez aqui, tá? Bom, portanto, devido a essa situação de dependência entre as sessões, a gente tem vieses para executar, para pensar, para estudar, para chegar à conclusão se de fato isso está ou não acontecendo. E os vieses são: se Tóquio
consolida, não houve entrada de dinheiro. Londres vai abrir, manipular e iniciar a tendência. Para Estados Unidos abrir, manipular e reverter. Esse é o primeira sequência de viés que a gente tem. Uma outra sequência de viés é: se Tóquio andar, Londres consolida. Para Estados Unidos, manipular e continuar, tá? Nessa continuação dos Estados Unidos, o grande viés aqui de manipulação está para que, quando ele for manipular, a manipulação vem até 50% de Tóquio. E quando chega em 50% de Tóquio, Tóquio vai tentar proteger, não Tóquio, mas os players que participaram dessa estrutura. E aí a gente junta uma grana, tá? A ideia seria até passar dos 50 para que, quando passar, pegue estoque. E aí entre liquidez para que o preço de fato volte a subir. Então essa é uma segunda estrutura que a gente tem de viés. E estou explicando tudo isso para vocês para que a gente possa começar a perceber uma coisa muito legal, que é a união dessas sessões, tá? Vamos pegar um outro exemplo, que foi de fato o que aconteceu com o ouro. E quando a gente tem algumas situações que casam, que somam, a gente tem uma forte estrutura para participar. Por exemplo, aqui, ó, se a gente fosse observar o que aconteceu com Tóquio, desculpa a bagunça, vamos pegar outro gráfico. É que eu quero overlapping gap. Bom, vai ter que ser aqui. Olha só, Tóquio e Londres andaram. Percebam que quando a gente teve Londres aqui, ó, quando abriu os Estados Unidos, houve uma manipulação para continuar. E isso é uma situação que é atípica, que seria Tóquio, Londres e Estados Unidos andar. Mas, ó, houve de fato uma grande reversão nos Estados Unidos. Quando a gente tem Tóquio e Londres andando, Estados Unidos reverte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Ó, Tóquio e Londres une as duas máximas. E quando a gente tem as duas máximas de uma região de equilíbrio assim, ó, é para capturar essa liquidez da zona de equilíbrio. Ó, a zona de equilíbrio está bem na mínima de Londres. E os Estados Unidos, por exemplo, vem e reverte, captura essa zona de liquidez. Se tiver um overlapping gap, um FGV nas 50%, é melhor ainda, para voltar a subir. E esse voltar a subir não é para você ir lá na máxima, apesar de que tem muito potencial para isso, mas é para que você pegue uma das sequências de alta. Por exemplo, ah, essa sequência aqui, ó, daqui até aqui, ó. A compra que você teria quando ele fizesse um CHOCH depois da captura de liquidez seria para você chegar até aqui, que é uma das estruturas da alta, tá bom? Então a gente pode brincar bastante com essas informações, trabalhar bastante elas, prestar atenção que existem elas para trabalhar, e aí vai ficar muito legal. Por exemplo, agora hoje, Tóquio andou bastante e Londres reverteu, tá? A gente poderia acreditar que Londres aqui estaria consolidado, na verdade, porque não entrou um volume de venda. Uma vez que para de fato reverter, eu preciso de é, FGV. Se não tiver FGV, não tem player. O que acontece aqui é que o player parou de comprar. E aí, naturalmente, a gente desce. Se a gente enxergar algum FGV aqui, beleza. Existe algum player participando, deslocando o preço, mas ainda não é o caso. Agora, olha que interessante. A estrutura que a gente quer aqui, de entrada, overlapping gap, aonde ela está com relação a toda a movimentação de Tóquio, daqui até aqui. Entende? Prestar atenção nisso. O FGV está na zona de equilíbrio. Então,
Reverteu, espere por uma reentrada na zona de equilíbrio, ou quando a gente capturar a liquidez da zona de equilíbrio, melhor ainda, tempo gráfico pequeno, pega um CH acima da zona de equilíbrio e participa. Nesse caso aqui tínhamos um FGV, mas melhor do que ele é um overlapping gap. Então, se a gente inverter o Fibonacci, vamos olhar onde que está o overlapping gap com relação ao Fibonacci Deep Discount, que seria então 602, final do overlapping gap, 705. Esse aqui é o ponto mais barato de entrada, porque 705 tem que abrir, tem que. É a última proteção do preço para voltar a subir. No caso aqui, ele está reagindo já da zona de equilíbrio. Mas essa reação que estamos vendo, a partir da zona de equilíbrio, é uma reação aparentemente falsa. Por quê? Primeiro que eu tenho que ter swing low. Tem swing low? Tem. Mas eu tenho que ter FGV. Tem FGV? Não. Então, esse é um outro conceito que a gente estudou no domingo, que foi, quando a gente tem um order block, esse order block é falso se eu não tenho FGV. Então percebam aqui, ó, que temos um order block, ó, aqui, ó. Esse order block tem FGV. Logo em seguida, melhor ainda, por que tem que ter FGV depois de um order block? Porque order block sem FGV significa que não houve player. Significa que o player que estava participando da compra, no caso de um order block, o vendedor, o player que estava participando da compra simplesmente parou de agir. Não houve deslocamento, não houve uma zeragem de posição forte. Nesse caso aqui houve. Nesse caso aqui é um order block real. Então, o que que acontece com esse order block? Se o preço tentasse subir, depois da captura dessa liquidez, aqui ele ia sofrer. Aqui tem muito potencial de voltar a descer. Esse swing que a gente tem daqui até lá em cima, que a gente pode desenhar assim, ó, esse swing high, esse swing low. A gente tem então que o 705 aqui, ó, a entrada dele era uma venda obrigatória. Se o preço ainda estivesse dentro desse swing, ó, preço voltando, tá? Depois que ele fez isso aqui, ó, ele saiu daquele swing e agora ele está num novo swing. O swing dele, uma vez que ele perdeu esse fundo e fez esse swing low e esse swing high, é esse aqui. Então, não. Aqui já não existe mais essa venda obrigatória. Aqui existe uma venda com potencial de dar certo, e esse potencial de dar certo, na verdade, é o swing de venda. Então, a partir do order block, a gente poderia fazer essa venda aqui, ó, tá? Potencial de dar certo, mas é uma venda curta, que para o ouro curto não tem nada, deve estar aqui uns 70 pips, eu acho. Pô, 100 pips. Então, assim, não é ruim fazer essa venda, tá? Mas eu faria essa venda aqui se quando ele subisse sem FGV. Olha que dica legal, né? Realmente, subir sem FGV é um sinal de que não existe o player participando ali na tentativa de fazer fluir. Só que muito cuidado com essa informação e com esse viés, porque se o player pode fazer compras programadas. Sempre a cada 5 minutos entrar com 5 lotes, 5 lotes, 5 lotes, 5 lotes, 5 lotes. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E quando ele rompe esse order block, a gente vai fazer um FGV de deslocamento forte para cima e vai estourar. Por exemplo, aqui tinha FGV, então aqui a gente sabia que isso daqui era um order block, ó. Tá vendo? Só que dali para frente o preço foi comprando como quem não quer nada. Aqui criou outro deslocamento, outro deslocamento. Aqui ele comprou com tudo. Tá? Então, é assim que a gente vai identificar a atuação ou não de um player. Ele tem que deslocar o preço. E ele tem que deslocar o preço criando lacunas. Essas lacunas significam que houve uma carga expressiva de entrada de posição e que o preço não conseguiu desenhar, imprimir os candles da forma como o mercado seria justo, né, para que outros participantes pudessem entrar ou para que outros participantes pudessem zerar. Por isso, Fair Value Gap, preço justo. Então, no momento agora, ó, potencial criação de um FGV. Tem muita gente que vai comprar quando romper aqui. Aqui é captura de liquidez, aqui potencial uma entrada de venda, porque eu ainda não cheguei no overlapping gap, que é a região onde existem mais concentração de posições. A entrada no FGV
Por ser pontos de equilíbrio, seria uma compra interessante, mas é uma compra de um risco um pouquinho maior, porque a melhor compra, onde tem maior concentração de lotes, é aqui embaixo, tá? É, então, beleza. O que eu vim para falar para vocês as seções, elas possuem uma zona de equilíbrio, elas possuem a região de premium e a região de discount. Uma coisa interessante que eu vou acrescentar aqui também hoje para vocês é que aqui é uma região discount, sim ou não? Região discount, gente, região discount ela tem duas situações, tá? Ou região premium, tem duas situações. Elas têm que estar em uma região estratégica, tá? E elas têm que criar order block. Se elas não criam order block, eu só estou numa região estratégica. É uma região que a gente chama de potencial PD array, Premium Discount Array. Array significa sequência. Então, uma região com potencial criação de uma nova sequência, criação de um novo range, tá? Então, PD arrays, regiões de potencial criação de novos ranges, eles estão aonde? Eles estão em FGV, eles estão em um ponto de equilíbrio de um swing, de um swing low até um swing high. Eles estão em overlapping gap, muito frequente estão em overlapping gap. Eles estão em regiões de order blocks que foi feito no passado, breaker blocks e etc. Então, sim, aqui é um PD array, aqui é um discount, mas é um discount aparentemente fraco, porque eu ainda não criei order block. No swing recente, essa informação é privilegiadíssima. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho um discount poderoso, porque aqui tivemos um order block com FGV, Fair Value Gap. Então aqui ainda não é uma região discount. É uma região com potencial criação de range. Então o preço pode perder. Aqui é uma região com potencial criação de range. Então a gente chama isso aqui de discount fraco. Quando você coloca esse indicador aqui, ó, ele vai falar, ó, weak low. Por que weak low? Se é uma região que tem potencial de criação de um PD array, porque eu ainda não criei o order block dela. Quando eu criar o order block dela, aí eu vou ter uma região com potencial criação de uma região discount. Agora, se eu crio order block, significa que eu fiz um order block, eu fiz um swing, low ou swing high, e eu fiz esse swing com FGV, e eu tenho uma informação muito top, que é a criação de um. Fala aí para mim. O que vai acontecer se eu criar esse order block? Que significa que eu fiz uma última movimentação, fiz um swing low, swing high. Eu ia mostrar aqui para vocês. Vocês já sabem, né, ou não? Olha lá. Beleza? Order flow lag. O lag, gente, isso aqui vem de pernada mesmo, vem de perna, né? Pernada é range. Então, um range order flow, né? Ah, e aí, o que que acontece quando a gente cria um order flow? A gente cria potencial movimento, né? Que vai, inclusive, até mitigar outros FGVs, o FGV de swings passados, principalmente. Do swing atual pode ser um problema, mas os swings passados é um fato. Olha só que legal. Como eu já imaginava, essa informação ainda é fraca para a gente. Ainda é fraca. Talvez a gente desça mais. Aqui é um discount, mas agora você sabe ler discount. Não tem order block, não criei FGV, não criei deslocamento, não tem nenhum player trabalhando ainda comprado. Quando a gente chegar aqui, ó, tem uma potencial região de fazer order block. Então, gente, agora vocês têm uma informação muito legal que é o seguinte: eu tenho uma região de interesse aqui embaixo, tá? Nessa região de interesse,
o preço agora vem buscando essa região e ele vem fazendo o que a gente sabe o que acontece quando ele cria um order block lá em cima, cria um order flow lag, começa a descer, faz um CH, ele está fazendo o quê? Existem dois cenários. Ou a gente está fornecendo preço, ou a gente está procurando liquidez. No caso, agora estamos procurando liquidez. O preço chega num overlapping gap. E aí, eu quero fazer isso aqui, ó. Lembra? O que que é isso daqui? CH. Agora, qual a informação que você tem? Quando ele criar esse CH, eu quero que ele caia uma última vez nessa região. Eu quero que ele faça o quê? Um FGV. Quando ele fazer esse FGV, eu quero que ele faça o quê? Que ele tente cair de novo. Só que ele já não consegue porque ele entra no FGV e faz o quê? Respeita esse FGV. E ele cria o quê pra gente? Um novo FGV. Porque nesse novo FGV, eu tenho dois FGVs. E quando eu tenho dois FGVs, eu tenho uma confirmação de sequência de FGVs, confirmação absurda de que o novo player está andando. É ou não é? E aí o que que acontece aqui? Eu tenho deslocamento, eu tenho um CHOCH que é real, e eu tenho uma informação top que pode comprar onde você quiser. Ele vai buscar o quê? Intermediate Term High, tá? Mas ele vai em sequências, ele vai em swings. Então a gente vai, se a gente for pensar nesse order flow, uma vez que o preço desceu para testar o FGV, ele teve a distribuição número um, vai ter distribuição número 2. Essas distribuições aqui, você pode se basear com o quanto ele subiu da primeira vez, mas agora eu ensinei uma coisa nova para vocês, que é o que ele faz quando ele sobe. Olha aqui, ó. Eu quero isso aqui, o retorno desse volume. Quando ele criar um order flow lag, eu quero o retorno desse volume para fazer uma distribuição igual para capturar as liquidez em cima, para capturar o intermediate term high, tá? Então, na, na ideia de um CHOCH agora, que a gente vai ter, a gente vai estudar a criação de um order block. A gente vai estudar a criação de um FGV. A gente vai estudar a criação do segundo FGV. Você já pode entrar quando você vê um order block com FGV. Já pode. Você vai querer entrar mais barato possível. Agora, o estudo que você vai ter que desenvolver é qual é o range potencial, em quantos swings a gente vai para executar essa movimentação, para que esse order flow está nascendo, tá? Se é short term, com short term, você vai ter aí diversas narrativas para você trabalhar. Mas o que eu estou entregando para vocês hoje é a plenitude de um CHOCH. E nessa plenitude, eu quero tudo isso. Eu quero um order flow lag que tem que nascer a partir de order block. Esse order block tem que ser real, ele tem que ter FGV. Se eu tenho FGV, eu tenho atuação do player. Se eu tenho atuação do player, eu tenho uma possível precificação, uma possível, uma possível pernada, lag, pernada. E a gente vai capturar liquidez. Vamos começar a fornecer preço. Então, à medida que a gente vai subindo, a gente vai criando novos order blocks. Ou seja, eu quero mais estruturas. Esse order block. Cada order block que a gente fizer, a gente vai chamar de mínima mais alta, né? E essas mínimas, higher, low, que é o que a gente vê quando a gente coloca isso aqui, ó. Por que que a gente está colocando isso aqui? Ó? Vamos ver agora. é, Aqui, ó. Higher, low, tá vendo? É um higher low, de fato, isso daqui? É um higher low? Não aqui, e sim aqui. Por quê? Vamos colocar outro aqui. Ó, aqui ele está dizendo que é um lower low. Ele está certo ao falar que aqui é um lower low? Ah, rompeu o topo. Para ser lower low, eu tenho que ter um order block com FGV. Senão, não. Aqui é um higher low. Ó.
que subiu, porque aqui temos um swing low e temos deslocamento. Então, sim, aqui é um higher low, tá? Aqui, a gente, nesse tempo gráfico dos 5 minutos, não criamos FGV, eu não estou vendo nenhum. A gente criou aqui, ó. Então, esse é o swing, esse é o higher low. Então, esse sistema aqui, ó, da Luxalgo, ele não é preciso, mas você tem a cabeça para analisar. E uma vez que você vê esse swing low com esse deslocamento, opa, temos um order block aqui. E agora você pode desenhar que essa venda foi para comprar, portanto, um order block. Esse é o FGV, tá? Esse FGV, olha a informação. Daqui para baixo temos o quê? O que a gente tem aqui? Overlapping gap. Overlapping gap. Isso aqui é o euro. A hora que o euro chegar aqui, ó, o que que a gente vai ter de potencial aqui? Eu vou mostrar para vocês, ó. Pau, entrada a mercado. Meu stop vai ficar abaixo desse order block para garantir. E eu quero buscar essa liquidez aqui, ó. Em quantas vezes a gente vai subir? Quando ele sobe, eu acho que ele vai fazer isso aqui, ó. Primeira pernada que ele faz depois de um order block. Então, essa é a primeira pernada. Aqui você pode fazer uma movimentação, uma entrada, para zerar 100% ou zerar uma parcial para a reentrada aqui. Zerar 100% para a reentrada no fornecimento do preço e encerrar a posição lá em cima. É uma estratégia de posicionamento. Beleza? Então, agora você sabe como é que você vai ler order block. Agora você sabe que aqui tivemos um CHOCH. Olha, ele acertou quando ele montou esse CHOCH. E ele acertou quando ele colocou. Quer dizer, ele errou quando ele colocou esse lower low, mas aqui é um higher low. Isso daqui, como é que a gente chama? Ó, ó, nem foi lower low isso daqui. Ele queria ser lower low porque é isso aqui, né? Ele tá fazendo essa leitura aqui, ó. Mas está errada essa leitura. Tá? Aqui tivemos um período aqui de consolidação. O preço ainda estava o quê? Ó, topo e fundo, né? Eu precisava perder esse fundo aqui com fechamento abaixo para criar um CHOCH. E quando a gente fizesse aqui tinha potencial para fazer fechamento abaixo. Por quê? Tínhamos um order block, order flow lag, short term. Esse short term era real? Era porque tinha FGV. Então, sim, a gente tinha que descer aqui para capturar liquidez. Beleza? Então, essa venda poderia existir de fato para chegar até aqui, mas quando a gente balançou aqui, ó, criamos um alargamento, tá? O preço veio até a metade do largamento, aqui poderia ser uma entrada por volume profile. Aí o preço saiu, voltou e criou order block, e agora estamos extremamente compradores. Beleza, então eu vou procurar por compras. Outro ponto muito bom para a gente é quando a gente está olhando o diário. Na análise do diário aqui, temos que decidir se vamos ser compradores ou vendedores. Nesse caso, o preço fechou aqui, ó, está buscando a liquidez preview daily high, lá em cima. Então, eu vou procurar ser comprador quando ele rompe esse topo aqui, ó, porque ele já capturou essa liquidez, ó, que poderia ser uma potencial subida para chegar até aqui e voltar a descer para capturar a liquidez de baixo. Isso não aconteceu. Estamos comprados desde que a gente fez esses dois candles aqui embaixo. Colocamos, inclusive, o próximo candle, ó, quando ele abriu, para romper a máxima do candle anterior. Então, o viés de altas permanece, eu vou procurar por compras. E aí eu já fiz esse trabalho inverso aqui com vocês agora no 15 minutos. Vamos ver o GBP. O GBP no diário, estamos compradores ou vendedores? Compradores também, três candles muito bonitos. Já capturamos as liquidez aqui. E agora a próxima liquidez que a gente tem para capturar é lá em cima, tá? Aqui em cima, a gente tem marcado aqui um FGV, mas não é um FGV. Mas é um ponto que existe ordem, né? Pelo menos ordem de quem não conseguiu participar e está com FOMO, né? Está querendo participar da venda. Então aqui em cima pode ser um alvo nessa alta, enquanto o preço está subindo. Só que eu não posso comprar agora, principalmente porque eu já capturei liquidez aqui, não tem por que eu comprar agora, né? Isso aqui poderia ser, inclusive, ó, é um breakaway
porque o próximo candle fechou aqui embaixo. Qual que era o objetivo dele? Talvez a zona de equilíbrio, porque aqui é um breakaway também, ó. Zona de equilíbrio poderia ser um objetivo, capturar essa liquidez aqui, e aí o preço poderia aqui no diário perder esse fundo, voltar para fornecer preço, ó, e depois continuar a queda para ir até a captura de liquidez aqui embaixo, beleza? Então poderia ser essa a visão. Por enquanto, a gente está fluindo antes da hora. Ó, antes da hora a gente está fluindo, porque tudo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu, estamos fluindo aqui antes da hora. Mas eu fico aqui, comprador ou vendedor? Bom, o preço no diário, ele está subindo. Então o que que eu posso fazer? Eu posso cair no tempo gráfico e encontrar uma tentativa de continuar subindo, pelo menos até entrar dentro dessa região. Aqui ele está marcando isso daqui como um order block, né? Tá vermelho. Mas o order block seria lá em cima, porque a gente criou FGV. Então, esse é o order block, na verdade. Esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Cairia o tempo gráfico e encontraria uma posição comprada aqui. Vamos ver. Eu, particularmente, não gostei, porque a gente está subindo de forma fraca. Ó, ele está caindo diversas vezes aqui, ó, durante essa alta. Por quê? Porque ele já capturou, né? O objetivo dele era chegar aqui, ó. Ele já capturou, está tentando consolidar aqui no tempo para depois continuar a subir, mas diria que a única operação que teria aqui é a captura dessa liquidez CHOCH, colocar aqui um order block para subir, né? Seria a única chance. Aqui atrás, esses FGVs não são bons. Por quê? Porque eles participam de um outro swing, ó. Não, não estamos mais aqui. O swing atual é esse aqui, ó. É esse aqui o swing atual. Então, eu não escolheria o GBP/USD para comprar hoje, tá? Pergunta. Quem quer perguntar? Eu ia perguntar a respeito do GBP/USD quando você está olhando, mas você já respondeu ali, pelo menos parte da minha pergunta, por causa que ele tinha feito um choque para baixo. Para mim, ele era para cair. Ah, boa. Boa, boa, boa. Agora que você sabe essas estruturas do shopping, me diz uma coisa. Criou order block? Ahn, Ele fez um Criou? gap ali, mas não foi Então, no rompimento. então. Lembre agora, você tem uma informação muito legal. Ah, ele vai cair. Tá. Então, se ele vai cair, eu quero que tenha um swing high, um FGV, criou order block, tá? Aí o preço fechou, ó, fechou um FGV. Ah, não criou FGV, porque ele veio até aqui em cima, fechou. Ó. Não criou. Então, aqui, criou. Ah, aqui criou, ó. Então, isso aqui poderia ser potencial order block com order flow lag. O preço caiu até aqui embaixo, fez um FGV, mas na verdade fez até um breakaway. Esse breakaway aqui, ó, foi falso, porque a gente teve um fechamento em 100% dele e dependia do last line of defense. Ele foi capturado. Então, por enquanto, eu não vejo nenhum, ó, nenhum, tá? Mas você tá certo, Daniel, porque se ele criar aqui pra gente a informação de um order block, então como é que a gente vai ver isso? Ele vai subir uma última vez, digamos, ó, deixa eu desenhar com esse aqui, ó. Digamos que ele consiga aqui subir, ó, uma última vez, tá? E aí, ao invés de continuar subindo, ele faça um engolfo assim, ó. Beleza? Quando ele fizer esse engolfo, a próxima barra vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, temos um order block aqui, ó. Criou esse order block, automaticamente a gente já pode desenhar aqui que ele vai criar um CHOCH a partir dessa mínima, por exemplo. Atualmente, né? A gente não tem essa informação ainda, mas se ele cair aqui, ó, criou um CHOCH. Criou um CHOCH, criou um swing high, criou com FGV, tem order block, criamos order flow, tá? Nesse caso aqui, é um order flow fraco, porque o FGV está em cima da FVA. Poderíamos até ter desenhado aqui um FVA que está abaixo, um FGV que está abaixo do FVA. E aí colocaria para a gente uma estrutura vendedora muito insana de boa. E aí a gente teria, sim, uma estrutura aqui que poderia fazer um teste novo FGV. Então temos dois FGVs em sequência.
Também outra coisa muito boa é, quando capturar essa liquidez, a gente tem Sharp Turn. Se a gente capturar essa liquidez com FGV de entrada e com FGV de saída, lembra do Sharp Turn? O Sharp Turn é essencial quando a gente vai capturar uma liquidez, porque a gente captura, vai para cima, rompe, faz inducement com Sharp Turn, é praticamente uma confirmação de que era um inducement. E aí a gente então induz o preço, eu falo inglês, mas que eu aprendi inglês, mas ele induz o preço a subir, tá? Volta a cair com sharp turn, ou seja, uma sequência de reversão imediata com dois FGVs, era uma manipulação. E aí a gente tem uma confirmação de que o preço ele agora vai procurar liquidez, seeking liquidity. E aí o que que acontece? Todos os pontos de swing serão mitigados com o tempo, né? Questão de tempo. E aí você vai executar aqui uma entrada, que a ideia seria voltar a cair. Bom, isso estaria em ordem com o que acontece com o diário? Isso é principalmente, eu quero entrar sempre se está em ordem com o diário. Se ele vir aqui em cima e criar tudo isso que eu falei, sim, porque aqui foi fornecimento de preço e poderia de fato cair. E é isso. Dúvidas? Além dessa? Caio, dá uma olhada no SDJPY, porque eu achei ele bem didático de ontem para hoje. O SDJPY está em fases de procura de liquidez. E nessa estrutura, ele chegou onde a gente queria, que seria essa região aqui, ó, que temos uma situação que muita gente confunde com a FGV, ó. Mas, na verdade, para mim, esse FGV não existe, porque era um breakaway. Para capturar essa liquidez aqui, o preço não voltaria no breakaway enquanto não capturasse essa liquidez, acabou voltando. Esse candle aqui abriu, voltou, entrou nessa região e foi rejeitado, né? Mas ele não precisaria voltar aqui para capturar aqui em cima por causa da urgência que o preço teve quando ele subiu. Uma vez que a gente fez essa estrutura aqui, ó, olha que interessante. Tivemos um order block, ó. E aqui, como é que a gente desenha esse order block? Tivemos algumas dúvidas com isso. O order block começou aqui, ó, tá? E ele pega todo esse candle até aqui, ó. É assim que a gente desenha esse order block, tá bom? Porque é o último candle que subiu, aí esse candle tentou, não conseguiu, o próximo candle abriu, foi lá em cima e aí rejeitou. E aí criou esse order block. Esse order block tem FGV? Tem. Atrasado, mas tem. Então, de fato, aqui a gente teve uma manipulação, digamos, que demorou um pouquinho para acontecer, tá? E demorou, inclusive, 5 dias. Olha só, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 5 dias, né? Então, toda essa estrutura foi um player aí colocando de forma sutil, porque ele queria que aqui fosse um topo. Como é que a gente sabe disso? Porque houve deslocamento depois, houve FGV depois. Então, sim, aqui criamos um order block com FGV. Ah, cai, mas demora sim para criar o order block? Geralmente não, tem que ser logo em seguida. Agora, e um order block do mensal? Demora? E um order block do semanal? Demora? Beleza. Então aqui a gente tem um FGV aqui, ó. Será que isso daqui é um short term? Como é que eu vou definir um short term? Tem que ter swing high. Agora vocês têm uma outra informação. Para isso aqui ser de fato um short term, eu tinha que ter FGV. Eu tive. No diário não. Talvez eu tive no gráfico pequeno, mas no diário não. Posso confiar nesse topo? Não, porque não é um short term. Não no diário. Então, muito cuidado com isso. Porque aqui diário, beleza, mas e se for num 15 minutos? Tá? Eu falo assim no 15 minutos. Olha que nível que a gente chegou, né? Porque antes eu não conseguia falar tudo isso. Mas lá, se isso daqui fosse um 15 minutos, eu falaria que esse short term deveria segurar o preço até que eu mitigasse esse short term aqui. Não falaria isso? Para quem está comigo estudando bastante, lembra disso. Mas neste caso, isso não existe. Não existe. Porque, na verdade, o short term está aqui, ó. Esse é o swing high que teve FGV. E teve, portanto, um order block. Esse aqui é um order blockzinho de short term. Aqui não teve nenhum order block. Então, o que poderia acontecer se isso daqui fosse em 15 minutos da vida? Você confiaria, colocaria stop aqui,
o preço ia subir até aqui, aí sim ia respeitar e descer, e você seria estopado à toa, e aí você ia ver o preço mergulhando para capturar essa liquidez aqui embaixo. Top, né? Beleza. Agora veja bem. é, Agora você sabe que um short term tem que ter order block com FGV. Se tiver um order block com FGV, aí sim você pode confiar. Isso daqui tem que segurar o preço até que eu faça essa situação aqui. Agora veja, aqui a gente tem uma outra informação bacana, que é que aqui é um order block real com um FGV em seguida. E se eu estou em fase de captura de liquidez, e aqui um order block de fato, com um order flow lag, aí a gente está então procurando liquidez, seeking liquidity. Isso daqui está no meio do caminho, tá ou não tá? E uma vez que a gente criou um order flow lag, a gente está diante de uma estrutura de um swing novo. Não estamos mais dentro desse swing em que esse order block seguraria o preço. Não. Estamos num novo swing. Criação de um order block, vendedor, seeking liquidity, outra fase do preço. Então, cuidado com você querer comprar aqui se eu estou num novo swing. Beleza. Aí você já sabe, isso daqui pode ser um potencial breakaway. Desculpa, não breakaway. Isso daqui é um potencial breaker block. Lembra do breaker block? Potencial breaker block. Como é que é esse breaker block? Se eu fechar abaixo do preço, eu posso esperar para o preço vir testar esse breaker block. E se ele fechar abaixo de novo, aí eu tenho uma situação muito top para voltar a descer. Tá? Porque daí esse breaker block ele colocou lenha no preço e ele colocou uma estrutura de resistência nele. E aí o que que você vai ter que esperar? Vai ter que esperar simplesmente um novo order block aqui, ó. E se esse novo order block foi criado, e a pergunta é, foi criado? Sim, tivemos um FGV aqui, ó. Opa, novo order block. Agora pensa comigo, esse order block está aqui para quê? Para capturar qual liquidez agora? Aqui. Agora veja bem, aqui é um swing low. É um swing low com order block? É um swing order block real ou mentiroso? É real, tivemos FGV. Então, esse é o alvo. Por que que eu estou falando isso? Porque se tivéssemos um swing low aqui, e não tivesse order block, aí você poderia automaticamente pegar o, o mais louco que tiver, que é o que está mais embaixo ainda, tá? Só que, muito cuidado, porque o que você vai precisar, gente, é de swing. Veja bem, se eu fiz esse order block aqui, ó, e consequentemente eu quero chegar aqui, ó, eu quero pensar o seguinte: a gente vai de uma vez ou a gente vai em etapas? Se a gente vai de uma vez, eu tenho que calcular. O último swing que ele teve isso de tamanho. Eu pego esse quadrado e coloco a partir daqui, ó, e desço. Se o tamanho do quadrado comportar a captura dessa liquidez, pode ir de primeira. Se não, você pode se proteger da seguinte forma. Você vai saber o tamanho do quadrado, porque ele está aqui na cara do gol. Você vai colocar ele aqui, então, e você vai pensar, putz, ele não consegue chegar lá. Se ele não consegue chegar lá, você completa o quadrado, sai com parcial, reentra nos 50% para continuar até liquidar, porque ele vai em etapas. Ele precisa de dois swings para chegar lá. Beleza. Olha só, o preço está partindo daqui agora. Ele fez um order block, muita gente pensaria que isso daqui é um order block só porque ele fechou assim, ó. Cuidado, eu preciso de FGV, beleza? Uma vez que a gente cria FGV, olha só que legal. Se a gente tivesse criado um order block aqui, ó, portanto, um novo order flow lag, porque a gente vai fazer um novo swing, a gente poderia pensar que o preço viria aqui embaixo. Porque aqui embaixo tivemos esse order block aqui, ó, gigantesco com FGV, ó. E aí aqui seria o alvo. Qual que é o problema? Não criamos order block, portanto o preço não consegue. Ó, ó o tamanho do pullback, devolve tudo. Então agora, se você quer entrar depois de uma pernada que já está faz tempo andando, é só você esperar por um order block. Criou order block, a gente pode descer. Então não adianta mais você pensar assim, ó, poxa, aqui embaixo
Vamos dizer assim, ó, aqui embaixo tivemos um overlapping gap, aqui embaixo tivemos um FVA, aqui embaixo tivemos um FGV, beleza. Aí o preço, você quer, digamos, chegar aqui embaixo. Ah, só que, você sabe, é lá que o preço quer chegar, digamos assim. Mas você quer partir no momento em que você acha um ponto interessante. Então, se eu tivesse aqui, ó, e o preço começou a descer, não dá uma baita vontade de entrar só para chegar até aqui, mas eu não tenho entrada. E é assim que eu sei que eu tenho ou não tenho entrada. Porque eu preciso de um order block, eu preciso de um order flow lag, preciso desses sinais para me ajudar a entrar. Esses sinais, não se preocupe. Se ele não deu, ele vai criar. Porque o Smart Money, que é a instituição, ela vai querer entrar. Ela quer chegar lá. E ela vai querer entrar como? Ela vai induzir o mercado a subir. E aí ela vai criar a entrada dela. E quando ela criar a entrada dela, você vai saber que está sendo criado. Porque olha só, o último candle que subiu, tá? O preço automaticamente veio até aqui embaixo, não conseguiu criar o order block, mas aqui ele cria, ó. Order block criado. Pronto. A partir dessa estrutura aqui, o overlapping gap está aqui, assim, ó. Ó. Então, se eu não tivesse entrado, aqui seria uma potencial entrada, tá? E nesse caso aqui, estamos no diário. Mas, se você cair o tempo gráfico, talvez você encontre aqui, nessa região, uma entrada interessante. Porque aí você vai entrar tudo, vai encontrar tudo que eu falei, order block com FGV e tudo mais. E aí sim você poderia, em algum momento dessa estrutura aqui, ó, entrar e cair até que você chegasse nessa região aqui, ó. Na verdade, você quer chegar até aqui embaixo, porque aqui embaixo é a captura de liquidez dessa order block todo, né? Então, vamos lá. Que dia que foi isso daqui, ó? Que dia que foi isso aqui? Isso aqui foi na sexta-feira, de 28 de março. Essa máxima aqui aconteceu no 151,154. Vamos lá no 15. Sexta-feira. É... Aqui, ó. Aqui, ó. 15 minutos. Olha que legal. No 15 deu entrada. Order block, FGV. Puta, não consegui entrar. Não consegui. Foi. Ele deu mais uma chance. E essa entrada aqui, gente, olha que legal. O player entrou, ó, pau, derrubou, né? Mas ele entrou desde aqui. Então, essa entrada aqui, gente, é para segurar. E olha só, demora, mas chega lá. É isso mesmo? No diário? Parece que tá tão longe, né? É porque faz dias, né, que aconteceu isso. Acho que é isso mesmo. 28, faz dias que aconteceu isso. Depois teve toda aquela movimentação. Aqui foi aquela segunda reentrada, ó. Inclusive, isso aqui é um short term, ó, porque isso aqui subiu. Não está aparecendo, porque a gente tem aquela informação, é o último candle que subiu, então tem que ser um candle verde. Não precisa ser candle verde. Esse candle subiu, aqui é um order block. E aqui tivemos o FGV. Só que é o do diário. Então esse order block aqui, ó, foi criado no dia 2 de abril. Vamos lá no 15. Deve ser aquela movimentação forte que a gente viu em seguida, né? Então esse é o dia 28 e aqui deve ser, ó, 2 de abril. Vamos ver essa aqui, ó. Ah, filho da mãe. Aqui tivemos o order block, ó, o último candle que subiu. Tivemos um baita deslocamento, mas o candle foi fechar. Ah, temos um FGV BB aqui, ó. Quando a gente tem isso aqui, muito cuidado com esse FGV BB, porque você vai ter que ir lá olhar outros pares, tá? Então, o SDJPY, para confirmar isso aqui, você vai olhar da FXCM, da One, da Pepperstone, da Forex, todos têm que estar com FGV. Se um deles não tiver, é um FGV que é duvidoso. Então, quando tem FGV pequeno, tem que fazer esse trabalho. Vai lá olhar nos outros, tá? Olhei nos outros, de fato, confirmei. É um FGV, então tem order block, tá? Nesse order block, então, você vai procurar uma situação de entrada. A ideia seria esse FGV, uma entrada. O preço só mergulhou aqui, ó. Aqui tivemos outro FGV, aqui deu mais uma entrada, ó. Ah, breakaway.
breakaway. Mas, ó, perdeu. Esse breakaway aqui poderia entrar. Por quê? Porque eu tenho o gap e eu tenho o overlapping gap. O que que é esse Ah, eu nem overlapping prestei gap? atenção para solicitar. Peraí. Eu sei que você quer perguntar, Márcio, rapidinho, eu já vou te dar a oportunidade. Só deixa eu encerrar essa parte aqui. Ó, esse overlapping gap aqui, gente, ó, por causa do FVA, preço fornecido, aqui seria uma entrada, ó. A mercado. E nessa entrada aqui pode derrubar o preço. Só que veja, quero cair, tá? Como é que eu vou cair aqui, ó? Qual que é a pernada de queda que eu quero fazer? Se você está olhando o 15, ferrou. Porque o 15 é pouco, ó. 15 é isso aqui só. Tem que olhar lá no gráfico grande para eu conseguir ganhar mais. Então, nessa queda, ó, entrei a mercado. Essa é a queda que eu posso esperar. O preço perdeu, opa, multiplicou. Então, nesse caso aqui, ó, caiu. Aqui foi o final mesmo, porque ele voltou para o ponto de equilíbrio do swing de baixo para continuar caindo. E ele vai indo, vai indo, vai, e você vai encontrando os pontos de equilíbrio. Nesse caso, ó, ponto de equilíbrio de dois swings, ó, para cair mais. E aí vai indo, vai tentando participar do preço, tá bom? Acho que deu, né? Falamos bastante do SDJPY. Fala, Márcio. Era só uma observação sobre aquele order block que estava marcando ali no diário, né? Ele é um order block, na verdade, como histórico, porque na pernada vigente dele não dá para considerar, né? Esse ali do meio do swing, Esse aqui? não antes, na outra, do meio, na alta aí, antes. Esse? No meio dele, não, nesse swing ali que tu mostrou, mas esse ali Esse? no ponto de equilíbrio dele. Não, antes. Esse na pernada alta aí. Considero Peraí. ali como um order block ali, só que ele está no meio do swing, né? Eu digo assim que não, Esse ali aqui? aí, né, em cima, nessa pernada, mas em cima. Esse? Esse? Não, aqui seria a onda C da última alta Fala o lá. dia. Fala o dia. O Ele dia tá que tá. falando no breakaway, cara. O break. Não, ali que tu Tá, mas... considerou como histórico esse order block do meio do swing, acima de onde tu está marcando. Esse aqui. Ah, no caso, eu digo assim, ó, ele agora como histórico tu considera como um underblock, mas durante a hora que ele estava sendo formado, ele estava acima do ponto de equilíbrio do swing anterior, né? Não teria como considerar ele como um ponto de entrada, no caso, né? Se você fosse entrar para comprar, Sim, ah, nesse caso, qual a informação de hoje você conseguiria? Porque aí você ia notar que isso daqui foi um order block de short term, porque tivemos o swing low, tivemos o deslocamento. Só que, de fato, é difícil de entrar, porque o próximo candle só voou, né? Então, como é que você entraria nisso daqui? Mas seria um fato essa entrada, porque esse order block aqui, o que que é order block? Entrada do player. A entrada do player teve deslocamento? Teve, então é decisão. Aonde o preço queria chegar? Capturar a liquidez mais próxima era aqui, tá? Mas é difícil mesmo entrar. sim. Fala, Sim, Claudio Honor, Claudio Honor. Desculpa, mas pode falar. O que deu do ouro? Entrou, não? Porra, ouro. Ah, não, que Oi, tem cara. dinheiro. Ah, ouro. Ó, não deixou entrar. O ouro não tá deixando entrar nos overlapping gap. Mas a compra era top aqui, ó. Top. Já tá na região do parcial. Fala, Claudio Honor. Bom dia. A minha Bom dúvida dia. é, quando eu enxergar um order block real, eu posso entrar na operação ou ter que esperar o mercado andar e vir mitigar ele? Pode Para mim entrar. tentar. Pode entrar, né? Pode entrar. Se eu houve order block com um FGV, pode entrar. Claro, você vai ter que ficar atento para as situações do order flow lag, porque você vai ter a primeira linha de defesa, overlapping gap, né? Você vai ter a última linha de defesa. Então, você só tem que prestar atenção nesses riscos. Mas se houve um order block, existe uma intenção aí. E é essa intenção que a gente vai operar. E com essa intenção, a gente vai estudar quais são os ranges que esse player quer executar.
Aí o ponto de entrada seria, tipo assim, confirmou o FGV, eu posso entrar ali no É, rompimento. existem diversas situações que a gente tem que estudar ainda com relação a isso, que é os que eu vou apresentar no domingo, que seriam os planos de entrada. É, então, aqui, por exemplo, ó, que é o preço, fez essa venda, assim, ó, capturou liquidez, tá? Se eu estou num ponto de interesse aqui, uma região de 50% depois dessa liquidez, aí você pode entrar. E como é que você vai executar essa entrada? Você tem que identificar aqui que houve, de fato, uma situação. Então, os modelos de entrada para o Market Maker Models, né, que a gente chama consolidou, capturou liquidez, voltou para cima, rompeu, portanto, um topinho. Ó, aqui foi um topinho porque ele caiu, né? Então, quando ele rompe esse topinho, você pode entrar por causa da captura liquidez. Então, aí você faria uma operação que seria essa aqui, ó. Você entra aqui, o stop está aqui atrás da liquidez, né? Que seria ancorado num order block, daí no caso, e aí você vai executar o swing para cima, tá? Então, existem diversas. Por exemplo, eu vou explicar uma que seria essa situação dele voltar para o ponto de 50% da seção de Tóquio, quando Londres volta na seção de Tóquio, é uma entrada. Se você está vendo um order block, a única preocupação que você tem que ter é que ele tem que estar dentro de uma área interessante. Essa área ela pode ser um ponto de equilíbrio, essa área pode ser um deep discount, ou discount real, ou overlapping gap, uma região que seja realmente forte. Criei um order block ali, criei um ponto de deslocamento, a sua entrada pode ser nesse FGV. Então, quando o preço tenta mergulhar nesse FGV, você entra. Essa é uma entrada. Só que daí o stop tem que estar atrás, então, desse order block, beleza? Então, para responder só a sua pergunta atual, é isso. A entrada pode ser no FGV, só que às vezes o preço não vem visitar mais FGV. Quanto mais se demora, mais caro fica a entrada. Então, só essa preocupação aí que tem que ter, beleza? Ah, só mais uma dúvida, cara. Pode falar. Ontem à noite eu consegui pegar o comecinho da alta do Bitcoin. Então, observar que subiu bastante. Só que eu saí muito cedo, né? Sei lá, eu só fui no primeiro topo anterior, né? Aí o mercado andou muito. Eu tenho como eu identificar assim uma forma para tentar segurar a operação e ir com ela assim bastante tempo. Tipo assim, eu identifiquei nos 5 minutos, mas depois ir para o 15, ir para uma hora. É. Aqui, aqui é o seguinte, quando a gente fez esse CHOCH, a gente fez um CHOCH cheio, tá? Porque antes era um CHOCH fraco. Então esse é o cheio. O fraco foi aqui, ó. Esse aqui foi o fraco. Não, foi aqui, ó. Esse aqui foi o fraco. Só que foi o fraco com FGV, então foi top. Ó, aqui foi Por que fraco? Porque esse é um FGV interno, ainda não estava confirmado, ó. Estávamos em topo e fundo descendente. Essa última queda foi com FGV. Então esse é o primeiro passo. Entramos numa região estratégica de captura de liquidez com FGV e saímos dela com FGV também. Então, isso daqui é um sharp turn. Criou sharp turn, ó, aqui um FGV, aqui um FGV. Então, pode ser assim, um grande, um pequeno, não tem problema. O importante é que tenha FGV real. Criou aqui um FGV, ó, e é um FGV sem breakaway, mas poderia até ser com breakaway também, porque aí a área de valor faz um overlapping gap. Então, criamos dois FGVs. Tá? Aqui tem uma situação muito clara de um player estrategicamente se posicionando depois de uma captura de liquidez, FGV de entrada e FGV de saída. Para a gente criar um CHO cheio, ó, demorava um pouquinho mais e precisava de um pullback. Então, se eu não entrei aqui nessa situação, poderia ter entrado aqui nessa segunda tentativa. Essa segunda tentativa criou até uma oportunidade bem característica, porque veja, ele criou um CHA interno para voltar a descer com o FGV, só que ele voltou é, capturando tudo isso e ainda respeitando esse order flow lag. Então, como é que eu permaneço aqui nessa posição? É aquela situação. Quando ele faz o CHA, você vai ter o FGV aqui embaixo,
Portanto, primeira linha de defesa, FGV, overlapping gap, tá? E última linha de defesa. Bom, tudo isso daqui quer chegar em algum lugar. Aonde ele quer chegar? Essa situação aqui quer chegar aonde? Olha só, esse short term quer chegar no short term mais importante do preço, que seria esse aqui, ó. Então, esse aqui teria que segurar o preço até o preço chegasse aqui em cima. Ele foi. Aqui no futuro, ele criou essa segunda situação, que foi a criação do choque gigante, tá? Você tem que pensar que se ele criou essa estrutura de intermediate term low, você poderia aguardar para o preço pegar essa intermediate term low aqui, ó, tá? Então, na verdade, aqui toda a sua entrada ela tem que estar ancorada no fato de que aqui é uma região estratégica para você se posicionar e tentar permanecer posicionado. Quando ele fez esse rompimento, olha o tamanho do FGV que a gente fez. Então, assim, Caio, como é que poderia ficar posicionado para não sair mais desse ativo? Bom, primeiro, eu tenho que entrar numa região estratégica e visualizar o que acontece quando a gente rompe a estrutura principal, o objetivo principal do que ele criou aqui embaixo. Quando a gente rompeu isso aqui, a gente rompeu com um baita FGV. Então, aí a gente criou uma estrutura muito bacana, que é esse topo com esse FGV, criou um overlapping gap para reentrada compradora. E aí você não sai mais. Aí o que que você poderia pensar? Desculpa, não é aqui. É aqui, ó, overlapping gap. Ó, porque ele pega o FGV e o FVA, tá? O FVA é tudo isso daqui, mas com o FGV é o correto. Então, isso aqui sim você pode pensar que é um overlapping gap, tá? Então, no caso de você conseguir ter entrado aqui e conseguir ficar vivo para participar desse rompimento, aí o seu stop agora está aqui, ó, e não sai mais. Não sai mais. Por quê? Porque agora esse overlapping gap é onde o preço vai voltar a subir. Aqui é reposicionamento dos players. E quando ele voltar a subir a partir daqui, a gente vai para um novo objetivo, porque ele vai em etapas, né? Então, qual é o novo objetivo? Ele ainda não capturou essa liquidez, essa liquidez, essa liquidez. Acho que o ponto principal dele vai ser essa aqui por enquanto. Então, aqui, criação de um novo short term, um novo order block para capturar essa máxima aqui, ó. Porque daí é short term com short term e aquele é o short term principal. Bom, em outras palavras, eu preciso entender que aqui é uma região de potencial entrada. E aí eu tenho que confiar no last line of defense ou confiar num overlapping gap da vida para eu poder continuar posicionado, esperando que ele crie um overlapping gap mais acima, principalmente depois de um choque e depois do objetivo principal da estrutura que foi criada. Se criei um FGV com overlapping gap aqui, opa, stop agora está aqui, ó, sem dúvida nenhuma. O preço não consegue perder esse fundo. Sem dúvida, não é? Isso, probabilidades, né? Existe uma probabilidade muito grande de o preço não perder esse fundo para a gente continuar. Ô, Caio, obrigado. Pô, do nada. É isso, gente. Então, bons estudos. Olha, gente, agora a gente chegou num nível top para trabalhar, né? Para estudar, para desenvolver leitura de preço. Então, tem que estudar esse curso aqui de cabo a rabo. Domingo a gente tem o nosso último encontro, que seria para a gente estudar os formatos de entrada, juntando tudo que a gente aprendeu, que foi esse exercício que eu fiz aqui agora. Mas domingo eu vou mostrar de fato como é que faz essas entradas e aí a gente encerra. Tchau, um abraço. Depois eu mando a aula gravada. Valeu. Valeu, Caio, Tá bom, obrigado. Alex. Até mais. Falou. Obrigado.